Vamos retomar então o nosso Papo de Kombi, a primeira entrevista agora de 2024 vai ser com a doutora Cláudia Modena, ela que começou a sua carreira, vamos dizer assim, depois da graduação na dentística e, enfim, como nós vamos conversar hoje com ela depois e desde sempre gostou da parte de odontopediatria, mas depois virou mais focada para a área de pediatria. Então eu tenho o prazer hoje de conversar com ela que atende alguns casos para nós, ela trabalha junto com a doutora Carolina, minha esposa, então a gente vai conversar bastante com ela justamente dessa área da pediatria, pegando desde do início, né, do bebê e seguindo aí até onde a gente vai atender esses pacientes dentro da pediatria. Então é um papo bem legal aí, eu espero que vocês gostem e sejam bem-vindos ao Papo de Kombi em 2024. Vamos lá! Muito obrigado pela presença, pela participação. É um prazer te ter aí conversando com a gente no Papo de Kombi. Eu estava explicando antes que a gente, enfim, tu, né? Eu estava comentando que tu fez a parte de dentística inicialmente, depois, mais recente, fez a parte de pediatria. E talvez hoje o foco maior seja essa área de odontopediatria. E a ideia é a gente conversar um pouco, bater um papo sobre focado mais na área de odontopediatria. Claro que a experiência em outras áreas sempre vai contar e vai vir à tona também. Então, obrigado. Acho que primeiro se apresentar para o pessoal te conhecer, para saber realmente essa tua trajetória. E aí a gente vai batendo um papo. Então, o prazer é todo meu, né? Quando tu falou, eu achei que era brincadeira, eu pensei que era pegadinha, eu falei, não tô acreditando nisso. Só gente importante dessa Kombi. Adorei, achei genial a ideia, parabéns, assim, pelo projeto. Eu acho que hoje tudo que leva a odontologia para as pessoas de outra forma é muito valioso isso, né? Porque a gente fica muito socado ali dentro do consultório. E a odontologia ela tem uma mística de medo, as pessoas não querem até hoje, né? A gente tem muito adulto aí com péssimas experiências anteriores e que acabam às vezes nos procurando cheio de medo, cheio de trauma. Então isso a gente tem que ir desmistificando assim um pouco, né? Mas é um prazerzão assim para mim. Eu que agradeço o convite. E assim, falando um pouco de mim, na verdade foi isso, assim, a pediatria eu acho que me escolheu a vida inteira, eu levei um pouco de tempo, assim, para concluir isso, né, completamente, mas eu já vim para a odontologia pensando na odontopediatria, né. Inicialmente eu pensava em fazer vestibular para medicina para ser pediatra, então tinha uma coisa, assim, que acontecia, eu acabei migrando, né, na época do vestibular. Eu lembro que o meu pai assinava uma revista Veja para eu poder acompanhar as coisas que estavam acontecendo pelo mundo, porque no vestibular caía muito conhecimentos gerais, né? E eu era a primeira pessoa a ler a revista. Então eu chegava na segunda-feira, eu abria a caixinha do correio, já levava, e eu ia para o colégio, era um percurso longo até o colégio militar, assim, eu ficava lendo o que estava acontecendo, e um dia eu abri um consultório de odontopediatria ali, eu fiquei encantada com aquilo. E aí a minha cabeça começou a mudar um pouco para eu voltar para odonto, assim, quem sabe. Aí minha mãe começou a conversar comigo, me explicar como é que eram as coisas. Porque na minha infância eu tive uma odontopediatra na vida, o resto era tudo dentista
homem com mãozão, Sim. que às vezes não atendia nem de luva, Sim, sem na máscara, né? Então era uma coisa muito louca, assim. E eu acabei entrando no odonto e eu fui bolsista pesquisadora da área de odontopediatria na URGS. Então eu tinha uma bolsa do CNPq ali, né? era a professora Márcia Cansado. E aí toda a graduação eu tive essa bolsa, especificamente na odontopediatria ali para bebês. Sim. Então a gente tinha um projeto, o projeto era um pouco longo e tal, e eu fiquei até o fim. Quando terminei, os meus professores diziam, tu não vai fazer odontopediatria, né? Tu ficou 4 anos ali dentro, agora tu vai ter que investir, custa caro fazer especialização e tal. Faz alguma outra coisa que agregue. E aí a primeira coisa que estava abrindo, assim, na sequência era dentística, que eu tinha muita afinidade também, já tinha feito, né, monitorias, a parte clínica e tal. E aí foi isso que aconteceu, eu acabei fazendo dentística como especialidade, né, então logo que eu me formei. E realmente, assim, a dentística ela me abriu todas as portas até aqui, né. A dentística me levou a trabalhar no Exército, então eu fui dentista militar, eu fiquei 8 anos no Exército, porque a vaga de dentística precisava muito mais de gente, né, que tivesse dentística, uma boa clínica, do que odontopediatra, né. Então eu acabei entrando, trabalhei no Hospital Militar também, enfim. E depois que eu saí, quando terminou o meu tempo de exército, eu falei, é muito pouca coisa para eu ficar fazendo só o consultório. Eu atendia no consultório de alguns colegas, no outro turno, e aí eu resolvi fazer a prova pro mestrado. Mas foi meio... Na dentística também, né? Na dentística também. E aí foi meio uma coisa meio kamikaze, porque eu tinha os 2 meninos pequenos em casa. Eu tenho 2 filhos, o Felipe e o Rafa. O Rafa, que é o menor, tinha 1 ano quando eu fiz a prova pro mestrado. Mas são os desígnios de Deus, assim. Eu acho que era pra ser. Na sequência eu fiz mestrado e doutorado ali, um atrás do outro. E veio a pandemia. Então eu tava imaginando assim, eu vou sair de um doutorado, eu vou ser contratada por uma universidade. Foi bem o contrário, todo mundo foi demitido, mudou todo o planejamento. E aí eu acabei tendo algumas ocorrências em casa, assim, com os meninos. E eu comecei a estudar odontopediatria por conta deles e meio sozinha em casa. Mas aí uma odontopediatria um pouco mais aprofundada, a parte de respiração e tal. E eu disse, não, eu vou precisar fazer especialização em odontopediatria, porque senão eu não vou ser uma odontopediatra. Ter o título. Eu não vou ter o título, eu tenho doutorado e eu não sou odontopediatra. E daí tinha colegas pediatras que queriam me encaminhar, otorrinos, enfim. E aí as pessoas perguntavam, né, mas ela é odontopediatra? Eles tinham que dizer, não, mas ela é muito legal. E aí eu falei, não, eu não quero ser muito legal, eu quero ser odontopediatra. Então eu aproveitei e fiz a odontopediatria. E me formei ali em 2021 como título, né? Sim, pegou ainda a pandemia a longa, né? A longa. Então acabou que... Mas eu já tinha 50% da minha clínica, do meu consultório, sempre foi pediatria, né? Então juntou muito mais tudo aquilo que eu queria. E é uma coisa onde eu estudo muito, assim, né? E também muito por causa das crianças, vai chamando criança, chama criança, claro. Tem muito desse conforto da família, né? A gente acaba tendo a família inteira às vezes, porque envolve todo mundo, né? Então é super legal, assim, eu me sinto super devolvendo pro mundo o que eu recebi, sabe? É muito joia, eu gosto bastante. Não, mas que legal, porque é bem isso, né? Apesar de ter ido para dentística inicialmente, o foco, no fundo, sempre foi a pediatria. Tu vê, desde a faculdade, iniciação científica, enfim, monitoria. Mas muito legal. E é bem isso. Qualquer outra especialidade, ou a maioria, vai só complementar, né? Na verdade, a odontopediatria, ela acaba envolvendo muita coisa, né? Porque tu vai ter que saber de dentística, vai ter que saber de endo, vai ter que saber, enfim, de um monte de áreas, porque ela envolve, tipo geriatria, envolve todas as áreas focado, uma óbvio no idoso e a outra na criança. E, tipo, tem uma designação, assim, tipo, a odontopediatria vai até uma idade, tem, tipo, alguma coisa nesse sentido? Sim, na verdade, a pediatria, ela vai até os 20 anos, vamos dizer assim, tá?
Mas agora a gente tem uma subdivisão dentro da pediatria, que é a ebiatria, que pegaria então os adolescentes de 10 a 20. Sim. Então, na verdade, o que acontece? A gente acaba pegando a criança ali bebê e ela vai ficando contigo, né? Hoje os meus pacientes, as pessoas ficam nervosas, né? Hoje os meus pacientes acabam ficando comigo por afinidade, né? E outras coisas. Só que quando chega numa determinada idade, às vezes a gente precisa das outras especialidades de uma forma mais efetiva. Exatamente como acontece na pediatria lá fora, né? Na clínica mesmo. Então a criança, depois dos 10, ela começa a ir direto pro ortopedista, pro otorrino, né? Vai menos no pediatra, na verdade, né? Tem menos aquela função de vacinas, né? Aquele acompanhamento que a gente tem ali na fase inicial. E a odontopediatria é exatamente a mesma coisa. Então a gente segue mais ou menos ali o mesmo caminho, mas acaba que só não é criança quem não quer, né? E na verdade isso é muito mais no papel do que... Porque é óbvio que tipo, o paciente chegou nos 20 ele vai continuar indo contigo sem problema algum, porque tu atende adulto, idoso, qualquer idade, né? Então é muito mais... o que eu queria saber era bem isso, no papel, né? Porque tem que ter... Tudo tem que ter um número, um corte, então acaba sendo os 20. E quando... Agora nós estamos com o bebê, né? Tipo, até aproveitando, o bebê, o paciente bebê, tem algum cuidado? Porque é óbvio, tipo, até nascer os primeiros dentinhos, que varia, né? Tipo, enfim, aí tu vai dizer melhor também, mas... até nascer, tem algum cuidado? E depois que nasce, quais são assim os primeiros cuidados antes do dente e no início desses primeiros dentes, assim? Ali no inicinho, né? A parte da odontopediatria, ela é muito interessante, assim, porque, que nem tu falou da geriatria, eu acho que são as duas especialidades que nos permitem acompanhar o paciente com os seus outros médicos, com as suas outras intervenções de multidisciplinaridade. Dificilmente algum paciente de dentística, de prótese, a gente vai fazer isso, a menos que tenha que intervir numa cirurgia e vai pedir lá vai mandar uma cartinha para o cardiologista para organizar a medicação, ver se vai precisar de anestesia geral, enfim. Se não, a gente não se comunica com a vida da saúde do paciente, né? Mas a pediatria sim. Então, o que acontece? O correto, né, vamos dizer assim, seria já ali no nascimento, naquele momento ali na maternidade, já ter um profissional para olhar essa criança, para olhar essa língua, para ver se não tem dentinho natal, neonatal, porque às vezes a criança já nasce com um dentinho ali, né, que é uma pérolazinha, às vezes não tem raiz. A gente precisa estar atento a isso, porque a amamentação, ela vai provocar uma sucção, daqui a pouco isso vai ser aspirado, vai machucar a mãe, né? Ou a própria criança vai aspirar. Se a língua está fazendo a projeção que ela deveria fazer para realmente fazer essa amamentação a pleno, né? A amamentação, ela não é uma coisa fácil, né? Agora tu acompanhou de pertinho. Ela é muito linda, assim, na literatura, mas depois que a gente passa efetivamente por ela, nós mudamos até como profissionais, né? Então hoje eu sou melhor mãe porque eu atendo criança e eu sou melhor dentista de criança porque eu sou mãe. Não tem a menor dúvida, assim. Mas é obrigatório que tu tem que ser mãe? Cara, se tu não é mãe, tu vai acompanhar uma mãe, alguém ali perto, né? Mas a experiência imerge nesse mundo porque vale a pena. Então, assim, deveria já desde o hospital ter um olhar e ver, não, tá tudo bem, a língua tá bem, tá tudo ok, né? Freios tudo certinho, beleza, vai pra casa. Aí depois, em casa, teve uma época que a instrução, até a época da minha iniciação científica, a instrução era passar uma gaze e limpar a boquinha dessa criança, mesmo que ela só mamasse no peito. Hoje a gente sabe que isso não tem a menor necessidade, né? Não tem porquê. Então o leite materno é a coisa mais pura e mais maravilhosa que existe. Já está te dando um monte de suprimentos ali, né? O que a criança precisa. Então a gente não precisa fazer essa higiene enquanto mamamos só no peito. A partir do momento em que tiver dente e fazemos essa iniciação da fórmula,
bom, aí a coisa já muda de figura, a gente já pode lançar mão ali da escovinha, e aí já vem a questão do flúor, que é bem importante, né? Com a quantidade certa, porque as crianças não cospem ali, né, Sim, nesse claro. início, então deglutir. vão deglutir flúor, e não é o que a gente deseja, né? Então a gente precisa muito ali desse controle de biofilme. O flúor ajuda muito nessa parte de colonização de bactérias, enfim. E é isso aí, a função do nascimento dos dentes, assim, eles começam a irromper. A gente tem na literatura uma ordem cronológica, mas ela não é uma ciência exata ali, né? Varia muito. Então, às vezes, inicialmente a gente pensa, vai começar ali pelos incisivos inferiores e tal. Tem criança que começa o nascimento pelo canino, ficam uns vampirinhos, assim. E a gente vai acompanhando tudo isso no consultório, né? Hoje, com muito mais informação, os pais, eles querem saber, né? Eles querem, não tá vindo, será que eu preciso fazer uma radiografia? Eles estão aflitos por esses dentinhos, que não vem. Tem um caso de pacientes gêmeos e que o menino já tinha os dentinhos e a menina ainda não. E, eles têm a mesma idade, será que tá tudo bem? Eles são idênticos. Aí falam, não, calma, apesar de eles serem idênticos, toda criança tem o seu tempo. E isso a gente vê muito, assim, na pediatria, que de tempo de crescimento cognitivo, a gente não precisa atropelar as coisas, né? Então, isso é muito legal, assim, né? Porque é um baita aprendizado até pra gente, né? E hoje em dia todo mundo tem muita pressa de tudo. Até do dente do filho, né? É tudo muito apressado, a gente quer que tudo aconteça ali, naquela coisa. Não, vamos ter calma, vai dar certo, fica bem. Às vezes é só acalmar o coração que tudo se resolve, né? E no bebê, quando então entrar com a fórmula, mesmo que ele não tenha nenhum dente irrompido, a ideia é já começar com alguma coisa de limpeza ou a partir do momento que romper dente, assim? Enquanto a gente não tem dente, a gente não tem uma colonização que fique fixa ali, tá? Então é dos males o menor. E se essa fórmula ela é limpa, né? Se a gente não tem açúcar, não tem outras farinhas assim misturadas nisso, é bem importante que a gente saiba que ela é uma fórmula limpa ali, né? Então a gente não tem tanta necessidade. Mas a partir do momento que nasce ali o primeiro dentinho, a gente já começa a fazer um reforço de hábito também e tal. Porque às vezes coincide com a criança já começar a sua alimentação mais pastosa, já comer uma comidinha, uma frutinha, um picadinho, né? Então, às vezes a culpa é da mamadeira, por alguma... quando fala da cárie de mamadeira, né? A culpa é da mamadeira e na verdade não é. A criança já está fazendo uma ingesta de vários, né, carboidratos ali e tudo vira açúcar. Então, a gente, às vezes os pais falam, mas ele não come açúcar, nunca comeu até os 2 anos. Não, mas tudo vira açúcar, né? Então pode não ter comido ali a sacarose na bala de goma, mas alguma outra coisa foi... Se transformou, exato. Então a gente fica muito nesse cuidado, assim, né? E acho que às vezes é mais a informação, né? A informação é tudo. Quanto mais a gente divulgar isso, melhor, né? Então, tive uma paciente filha de uma nutri que ela não comia açúcar. Era tudo muito controlado. Mas a sobremesinha dela era uva passa branca. E ela fez uma lesão de cárie bem importante. Por quê? Porque aquela uva passa grudava ali naquele molarzinho tipo bonitinho. Uma bala de goma. Ela fez exatamente o que faz a bala de goma, né? Talvez assim um pouco mais demoradinho. Sim, óbvio. Mas a desmineralização foi a mesma, né? E ela, meu Deus, mas não é possível que isso aconteceu. Aconteceu, então vamos organizar para não acontecer de novo. E quanto mais a gente falar sobre isso, eu acho que mais as pessoas têm essa conscientização, né? Do que pode, do que não pode, né? E em relação a, tipo, os problemas, enfim, mais prevalentes, claro que vai variando por idade, né? Tipo, até 1 ano talvez seja isso, a cárie de mamadeira, que muitas vezes não é de mamadeira, e depois vem talvez trauma, quando vai crescendo, né? Como é que é, assim, mais ou menos... até, enfim, uma adolescência ali, como é que vai evoluindo mais prevalência? Na verdade, assim, quando eles nascem, essa primeira parte ali, vamos dizer, até 1 aninho, né, que não tá ainda caminhando direito,
A gente ainda não tem tanta função dos traumas, né? Sim. Mas o que a gente tem mais hoje no consultório até 1 ano é essa questão do freio encurtado, né? Sim. Então a gente tem um freio lingual, que às vezes a criança passou por isso lá na amamentação e era uma questão que tinha e ninguém viu, mas isso passou batido. Sim. Então ela deu um jeito de amamentar, a mãe deu um jeito de amamentar, ou até suprimiu esse tempo de amamentação, porque foi difícil, já passou para a fórmula, e a criança se criou linda e feliz, tá tudo ótimo. Só que depois vem a questão da alimentação, daí a criança começa a ter um pouco de preguiça de mastigar, porque tem esse freio encurtado, né? Então é o que eu vejo ali bastante. Se isso passa um pouco de 1 ano, 2, a gente começa daí a ter uma confusão até da fala por causa desse freio. Então olha tudo que que essa criança vai tendo que passar. A gente tá não causando, né? Mas podendo evitar. Podendo evitar, né? Porque ela daqui a pouco vira um adulto e fala, não, mas eu tenho freio curto até hoje, eu não tive nenhum problema de alimentação, de fala, de nada assim, mas daqui a pouco tu é um adulto todo contraturado, porque outros músculos fizeram toda essa função, né? Que o freio coordena ali milhares de músculos, né? Em torno disso. Então essa é a primeira parte. Depois, quando eles começam a caminhar, são os traumas. E aí os traumas são muitos, assim, porque a gente não consegue deixar eles numa bolha, né? Por mais que a gente coordene, eles caem, eles fazem lesão da própria altura. E isso pode ser avulsão, o dente pula fora, né? O dente intrui, ou ele às vezes levanta voo e fica com a raiz ali para dentro. Então tudo isso a gente vai tendo que gerenciar, né? O quanto antes. E às vezes tem alguma outra coisa que acontece ao mesmo tempo, a criança vai parar no HPS para fazer alguma radiografia, alguma sutura, e depois encaminha para o consultório. É bem importante que o odontopediatra veja para ter essa coordenação, né? Os próximos passos ali a partir disso. Sim. Depois disso a gente tem a questão respiratória bastante. Então hoje eu recebo no consultório muito paciente que vem do otorrino porque ronca, porque dorme de boca aberta, né? E a gente não quer que isso aconteça. Sim, essa respiração ela tem que ser a pleno e à noite ela tem que ser uma noite boa. A criança que respira pela boca, ela não tem uma noite boa. Ela não tem uma liberação de hormônio de crescimento como a gente gostaria que fosse nesse período do sono, né? E aí cada fase uma fase. Depois já vem os aparelhos, né? A parte fixa, né? Dos aparelhos fixos, que aí daí eu já passo tudo pra Carol, que eu não quero nem saber. Já passa pra outro. Já passo pra outro, porque a gente vai tendo que estudar as coisas muito pontualmente. Como a odontopediatria ela é muito ampla, já é bastante coisa ali pra gente administrar, né? Não dá pra querer pegar tudo. Não dá pra querer abraçar tudo pra poder também ter um acompanhamento com qualidade, assim, né? Mas a gente fica acompanhando o paciente, acompanhando todos os passos, o que vem depois ali, e vai dando tudo certo, né? Isso é bem legal. E nesses mais prevalentes, pelo menos, né? O que, por exemplo, o dentista que não é odontopediatra, mas que acaba fazendo esse atendimento de crianças, seja num consultório menor, seja no interior, né? Quais são os cuidados em cada um desses? Por exemplo, a cárie naquela primeira infância tem que ficar de olho, é muito mais uma observação clínica, ou o trauma, o que fazer quando tiver uma avulsão, por exemplo. Quais são assim as condutas desses mais prevalentes? Óbvio, a gente não tem como abranger tudo, né? Mas desses mais prevalentes para o pessoal que enfim, que não porque não estudou propriamente isso, né? Sim, mas consegue enxergar, né, no consultório, pode dar uma dica. Ou porque todo dentista, às vezes na sua família, no seu grupo de amigos, dá uma olhadinha. Aí dá uma olhadinha aqui, né? Tu dá uma olhadinha aqui pra gente. Então, na verdade, assim, o cara que atende pediatria ou que tá no interior, não fez odontopediatria, às vezes é bom dar uma atualizada nisso, porque as coisas vão mudando. É que nem a coisa, se limpava antes, agora a gente não limpa enquanto não tem dente. Sim. Então as coisas vão mudando, né? Mas o que eu penso assim, a questão dos freios é bem importante dar uma olhada, né? Manda a criança botar a língua para fora, ver se a língua tem um formato de coração na ponta. Aquela observadinha assim, tu já fala, acho que era bom dar uma olhadinha, né? A questão de lesão ali de cárie a gente consegue enxergar, né? O que tá a olho nu, nada começa com um super buraco.
o ideal é fazer um exame de consultório, óbvio, né? Então, podendo ter a criança no consultório a seco, olhar bem se tem início de mancha ali. Hoje a gente tem uma série de materiais que a gente pode usar para tentar estacionar essas lesões, né? Então, verniz, selante, tudo isso o clínico pode lançar mão, né? Claro. A parte de trauma também, né? Ali a gente acaba acompanhando muito mais o paciente na sequência ali do que no primeiro, né? O primeiro socorro é mais para aliviar a questão de dor, fazer posicionamento do dente, se ele está levantando o voo ali ou não, né? Orientar a família e tudo mais. E depois a gente vai ter que ter um acompanhamento mais de perto para ver se esse dente vai ter que fazer endo, se vai ter que extrair, né? Uma coisa assim na sequência. Mas para o pessoal da clínica, eu acho muito, muito pontual assim, a coisa dos freios, Sim. os traumas, né? A própria questão ali das lesões a gente pode auxiliar, acompanhar, mostrar o que a família pode usar, né? O que a gente tem de creme dental, que tem ali os 1.100 ppm de flúor, que é o que a gente quer. A parte respiratória a gente pode orientar, se não vai saber como abordar. Indica, né? Encaminha para alguém, mas pô, se a criança ronca e a família está sinalizando que ela ronca, dorme de boca aberta, tem um sono muito agitado, vamos dar uma olhada, né? Sim. Na verdade, isso seria uma regra até para os adultos, né? A gente perguntar isso para os adultos também, né? Claro. Hoje no consultório eu pergunto para os adultos, ó, como é que é o teu sono? Tu dorme bem? Tu ronca? Né? O companheiro ali, a companheira reclama que ronca, não reclama. Hoje a gente tem muita questão de bruxismo, né, também, que a família reclama, das crianças, paciente adulto, então é meio geral. Mas eu acho que é isso, é ter o olho do clínico, às vezes encaminha. Sim, claro, super assim, né? Na dúvida encaminha. Claro. E o clássico de avulsão, o que hoje é preconizado? Tipo, teve uma avulsão lá na pracinha, o que se deve fazer com o dente e depois, enfim, o reimplante, contenção, o que hoje se indica? Tá. Para dente descido não temos o que fazer. Então perdeu. Nem guarda. Não, guarda. Se puder guardar pra gente ver se ficou algum pedacinho dentro, se só avulsionou, se daqui a pouco bateu e ficou um restinho. Tudo que a gente tiver para documentar ali, ótimo, né? Mas geralmente avulsionou, você foi. O que a gente vai cuidar daí se for uma questão decídua, né? A gente vai cuidar, por exemplo, dentes anteriores, que é geralmente o que avulsiona, a criança começa a fazer uma interposição de língua. Então isso pode atrapalhar na fala, ela começa a falar um assim, né? A alimentação, ela começa a fazer uma projeção de língua e essa musculatura começa a trabalhar também de outra forma e dá uma atrapalhada geral. Então, empurra os outros, né? E faz uma força muscular, é quase uma academia, assim, né? Então a gente cuida muito, às vezes a família está preocupada com a questão estética. E claro que é importante, porque às vezes a criança tem 2, 3 anos, vai ficar até os 7 sem esses dentes anteriores. E a gente pode fazer um aparelho para ficar ali com os dentinhos, né, de mentirinha ali, mas que vai ajudar não só na questão estética, como na questão dessa pressão da fonoaudiológica mesmo ali, né, também, vai ajudar em tudo, vai ajudar na alimentação e tal. Mas tem famílias que falam, eu acho que não precisa, porque a prima já caiu o dente, o irmão maior já caiu, então tá tudo bem. Fica de boa. Daí eu falo, bom, então vamos prestar atenção se vai ter interposição de língua, se a fala vai mudar. Tem coisa que a gente não consegue também Claro. Impor, né? Vou botar um aparelho na criança com 2, 3 anos só para repor esses dentes, eu não quero. Tá bem, então vamos ficar atentos para ver se não vai ter movimentação dentária também. Então, tudo isso é importante, né? Aí eu seguro a criança no consultório fazendo ali consultas, às vezes 4 em 4 meses, um acompanhamento bem de pertinho, assim, né? Agora, se for avulsão de dente permanente jovem, ali pensando de adolescente, pode acontecer, é mais difícil, mas pode, né? Geralmente adolescente é mais a fratura mesmo que acontece. Aí a gente tem que ver todo um estágio, né? Como é que tá o estágio de formação, se as raízes, né, estão completamente formadas, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Se vai só reimplantar, imobilizar
se tem que fazer um tratamento de canal imediato. Aí a gente já junta aquela equipe multidisciplinar para ver para onde é que a gente vai agora, né? Já é uma coisa, claro, mais complexa, né? Já é uma coisa mais complexa, assim, mas bem comum. As avulsões, claro, os pequenos, assim, e geralmente eles estão com os pais, tá? Não com as mães. Na pracinha, todos os meus pacientes que perderam, tava com o pai, não sei, eu acho que e tudo no escorregador, assim, desce no escorregador, pulam 2 dentes, é uma loucura. E geralmente quando o paciente ou a família quer que faça algum tipo de provisório, faz uma removívelzinha, assim, uma prótese removível? Pode ser uma removível ali, ou se a criança já tem um histórico de outra coisa, por exemplo, fez uso do bico mamadeira durante muito tempo e a gente já está enxergando que tem um palato profundo, a família sinaliza essa questão respiratória, a gente já pode fazer um aparelho disjuntor ali com 3 anos, se quiser. A gente já vai fazer uma expansão de maxila com os dentinhos ali e a gente já vai segurar isso aí 6 meses, depois de repente troca por uma removível com os dentinhos ali e tal. Então a gente já pode aproveitar, né, e lançar a mão de alguma coisa ali. Às vezes é um momento também a família não conseguiu fazer a remoção do bico, da chupeta, né? Então, às vezes já é o momento pra gente... agora já vamos entrar em conjunto, já vamos descartar isso aqui, porque não vai servir pra nada mais agora, né? Show! Bom, e Cláudia, a gente tá falando de, enfim, trauma, avulsão. Qual que é o risco, tipo, nesses traumas ou numa avulsão, em tecido, né? Óbvio, dele traumatizar o permanente, isso... o risco é alto, baixo? Como é que funciona essa relação do tecido e permanente nesses traumas? Na verdade, assim, tudo depende, né? Não tem uma resposta, uma resposta exata. Tudo depende, porque assim como se o dente avulsionar, às vezes é dos males o menor. Né? Porque aí avulsionou. Agora, dependendo do estágio de formação que tá esse dente permanente ali, da idade da criança, né? Esse tecido vai entrar e ele pode, às vezes, causar um defeito de formação do esmalte, por exemplo, né? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque às vezes a família pensa, é dente de leite, não se preocupa e tal. Não, mas às vezes o dente de leite, ele vai causar todo um processo inflamatório ali que a gente não quer que aconteça nesse período de formação. Então, quanto mais evoluído tiver esse estágio de formação do dente permanente, mais cuidado a gente tem que ter, né? Então, mais observação, mais atenção. Às vezes precisa fazer um tratamento de canal. Mas é dente de leite, vamos fazer o tratamento de canal? Às vezes é necessário, né? E às vezes não, às vezes após esse trauma a gente já tem um dente condenado ali que vai ter que ser extraído, bem, paciência. E aí vem tudo aquilo que a gente falou antes, verificar se vai, né, quais são os danos depois disso, assim, que a gente vai ter. Mas é tudo um controle, a gente tem que estar junto com a família. Tem que estar o risco de uma intrusão é maior de afetar, obviamente, permanente do que uma avulsão. A avulsão ele caiu fora. Ele caiu fora e tal, a menos que ele tenha... É difícil, né? Intruir e avulsionar. Então ele pulou ali. Geralmente ele cai fora direto. Ele cai, mas as intrusões pode dar um ruim ali, né? Então eu sempre falo, a família às vezes na hora da consulta do pós-trauma, assim, ela fala, tu acha que vai dar alguma coisa? Às vezes a gente tem que esperar uns 3 meses para ver se vai acontecer alguma coisa. Porque até radiograficamente a gente não tem imagem. Sim, claro. Na hora a radiografia não nos ajuda, né? Não nos ajuda, ela não nos ajuda. Então, uns 3 meses depois a gente já vê. Ou se tiver algum sintoma clínico, eu falo, tem que higienizar bem, a criança vai reclamar, não vai querer escovar, mas tem que limpar, tem que escovar, e aí tu já vai acompanhando, né? Pra ver, tá cicatrizando bem, daqui uma semana eu peço uma foto, né? Me manda uma foto de novo, vê como é que tá. Eu sempre falo pra eles cuidarem, se não vai formar na gengiva ali uma fístula, eu digo que é tipo uma espinhazinha branca, porque aí significa que esse canal tá reagindo, né? De uma forma negativa, enfim, já tá no fim dos dias dele ali, e a gente vai ter que resolver. Então, são coisas que eu vou orientando a família para que eles fiquem espertos ali. Sim, né? Depois do acontecimento tem que acompanhar e ir de perto, né?
E falou da questão da endo, até era uma questão que eu tinha pensado. Claro que tem a questão do trauma e daí chegar na endo, mas quando nós temos uma cárie, tipo, quando que se opta pela endo, quando já se opta por extrair, pela extensão, óbvio que são vários fatores, mas a extensão, a idade do paciente, consequentemente, quanto tempo ele ainda tem em boca, né, o dente, como é que funciona essa relação né, tratar o canal e extrair o dente descido. Às vezes é uma escolha que a gente tem que fazer muito junto com a família. Claro que nós, como dentistas, vamos orientar, né? Eu geralmente falo, se fosse meu filho, eu faria isso. Se fosse em mim, eu faria isso. Eu falo para os pacientes adultos, olha, se fosse em mim, eu gostaria que fosse feito dessa forma. Claro. Mas existem caminhos e a gente pode escolher juntos o melhor caminho. Então, assim, quando o dente já está mais perto de esfoliar e houve ali uma lesão, eu opto já pela extração, faço uma radiografia e vejo que o dente permanente já está chegando. A gente não vai ter tanto tempo, né, sem esse dente ali, não vai ter aquele estresse da interposição de língua, não vai atrapalhar. Então eu já opto pela extração. E quando a criança é menor, se o dente está em condições ali de manter, eu prefiro que seja mantido, né? Mas às vezes isso tem muito do condicionamento da criança, como é que a gente vai conseguir fazer isso. Obviamente que o tratamento de canal infantil ele não é igual ao de adulto, que a gente precise de muito tempo de cadeira, né? Mas a gente precisa de uma colaboração da criança, colaboração da família. Às vezes a família vai preferir sedar ou vai preferir fazer de outra forma, né? Em bloco, que a gente pode fazer em bloquinho. Enfim, então a gente tem múltiplas opções para resolver aquilo ali. Sim. E bem, se a família não quiser expor a criança a tudo isso, às vezes a família se questiona também muito a questão dos valores, né? A parte financeira. Pô, mas se eu vou pagar isso, correndo o risco de não dar certo... É o custo-benefício. O custo-benefício. Então, quem sabe a gente já não extrai? E vou ter que forçar ele a ficar na cadeira, vai traumatizar. Então, a gente conversa sobre tudo e vai muito dessa questão humana, assim, né? Pô, pois é. Então tá. Se tu acha que é difícil, que vai dar choradeira, a criança é difícil, a família também, às vezes, é um pouco difícil, né? E eu tenho, assim, todos os tipos de família. Tem família que fala, não, tem que fazer, eu vou ajudar e eu seguro. Tem família que fala, não, eu não quero segurar, eu... Quer proteger o... Eu vou... Exato, assim. Então, às vezes, o que acaba acontecendo? Eu sempre falo, se tivesse que tomar uma vacina, a gente dá uma seguradinha. Né? Se tivesse que mobilizar um bracinho, um dedinho, né? Meu filho agora quebrou o dedo ontem. E não adianta, né? O médico teve que fazer ali, o ortopedista teve que fazer uma tração no dedo para reposicionar. Teve que fazer. Daí ele perguntou, tu quer fazer com anestesia ou sem anestesia? Eu falei, Rafa, vai doer. A anestesia vai doer e a tração vai doer. Então vamos fazer a tração que a gente já resolve. Ele aguentou no osso e realmente foram minutos ali, né? Deu tudo certo. Mas eu acho que é muito isso, assim. A gente tem que ter a conduta e passar para a família e a gente decide muito juntos. Então, e muito em conjunto. Claro, o que for melhor, né? Eu sempre digo, a gente tem esses caminhos, a opção melhor é essa, mas a gente pode lançar mão de outros caminhos também, tá tudo bem. Né? E uma questão que a gente falou rápido há um tempo é a questão de bruxismo, né? Que, enfim, em adulto vem cada vez aumentando mais. E como é que funciona essa questão do bruxismo em criança? Como é que... Enfim, tem toda a discussão da placa, né? Porque a placa, enfim, para adulto, com certeza a rígida vai ser mais indicada, mas como é que funciona em criança, até para questão de limitação de movimento, como é que é essa relação? Hoje o bruxismo, todo mundo faz, né? Não adianta a gente dizer que não ou tampar o sol com a peneira. Do adulto até o bebezinho, né? Até o velhinho, todo mundo faz, né? Então todo mundo tá passando por isso. E nem é tanto uma questão só de estresse, né? Então isso é uma coisa que a gente sabe hoje já, que o bruxismo tem uma questão de estresse. Hoje a gente vive uma vida bem louca, assim, né? Um super agito e as crianças estão sendo muito cobradas, a gente tem um excesso de tela, de super estímulo e tal. Mas a gente também tem outras coisas que causam o bruxismo. Então, por exemplo, um refluxo gastroesofágico acontece em criança. Né? Então a gente olha para aqueles dentinhos, a gente já sabe o que é um bruxismo associado com refluxo. Neles a gente já sabe, né? Então a gente sabe no adulto, a gente sabe na criança também.
Então, assim, isso tudo, daqui a pouco, o consultório vai ser um gatilho para eu mandar essa criança para um gastropediatra, né? Sim. Então, a gente já vê a questão do ronco, às vezes eu peço para a criança fazer uma polissonografia de sono mesmo, para ver se tem alguma coisa associada, sei lá, com apneia infantil. É muito importante a gente saber se isso está acontecendo, né? E mais difícil hoje, mas não impossível, existem crianças que usam medicações. E as medicações hoje, a gente sabe também que elas são muito causadoras desse bruxismo, sim, né? elas também acabam trazendo algum tipo de bruxismo. Elas também acabam trazendo os médicos sabem disso, né? Mas é preferível que a gente use a medicação muitas vezes e enfim, arque com as consequências, né, do bruxismo. Sim. Então, o que a gente conversa muito com a família? Se tiver uma super destruição ali, realmente coronária, ou se é um problema bem social, a família escuta lá do quarto, né, aquela coisa assim, a gente conversa no sentido de usar, de repente, uma placa, até uma placa de acetato inferior, que a gente não tem tanto comprometimento de crescimento. Mas isso, às vezes, é muito difícil eu usar essa placa. Porque eu acabo usando um disjuntor, eu acabo usando uma outra coisa, porque o bruxismo ele nunca tá sozinho, sabe? Nunca é um fator só de estresse. Eu sei que tem outra coisa junto e eu já vou catando, eu vou perguntando. Às vezes eu entro em contato com o otorrino, entro em contato com o gastro, a gente vai trabalhando meio junto e eu acabo já lançando mão de um disjuntor ali, né? Talvez isso seja o mais importante, né? Tu conseguir relacionar esse bruxismo com essas outras possibilidades, que não só o estresse, porque isso, enfim, também, mas algumas outras possibilidades que possam estar causando, né? Ou não só a causa, mas que estejam potencializando esse bruxismo. O que acontece com as crianças é que geralmente a gente dizia, vai jogar, né? Vai jogar futebol, vai fazer karatê, vai fazer um monte de coisa, a criança precisa aliviar esse estresse. Hoje a gente sabe que também muitas coisas também vão estressar, né? Também botar a criança em todas as atividades e mais, inglês, francês, alemão, é um monte de coisa, né? Então a gente tem que ter esse bom senso, assim, de ir dando não, 2, 3 coisas, tem tanta vida adulta pela frente, né? Claro. Então a gente pode ir vendo, e às vezes a criança faz outras patologias muito por conta desse tudo. Então não é um bruxismo isolado por estresse, não, ela já tá com uma questão gástrica ali, ela tá com uma questão respiratória, ou às vezes tem alguma síndrome aparecendo que a família não quer saber, não quer ver, né? Não quer ver. Isso a gente tem que ter esse olhar assim também de ir conduzindo. Às vezes a gente não vai ser o portador da notícia, mas a gente vai conduzindo para uma equipe em conjunto e para que a gente, né, fale juntos, assim, olha, vamos fazer uns testes, vamos fazer uns diagnósticos e tal, porque às vezes é o ponto gatilho para a gente descobrir outras coisas, né? Então é bem multidisciplinar mesmo, né? É uma casa cheia, assim. Atender criança é uma casa cheia de tom por todos os Eu acho que é isso. Isso a gente viu bem, né? Tipo, desde sempre, desde o bebê, é um trabalho muito completo, complexo. E o mais legal é isso, que tu acaba entrando em conjunto com diversas especialidades dentro da odonto e outras áreas, né? Tanto seja médico, físio, nutri, enfim. Então isso é muito, muito legal, porque que nem lá no início eu estava comentando, tipo, bom, tem o geriatra e o pediatra são os que pegam tudo das suas idades. Depois, nesse meio, tem os específicos de cada uma. Mas acaba que a gente se relaciona com os outros profissionais. Não tem como, né? O que a gente não faz como dentista clínico, e talvez até deveria fazer um pouco mais, na odontopediatria não tem como. A gente precisa conversar com a fono, com o osteopata, muitas vezes, né? Tem os especialistas ali que a gente cola junto com eles, né? Então é uma via de mão dupla, assim, né? A gente passa, o paciente volta, a gente às vezes faz um trabalho multidisciplinar real, né? Tipo a criança que às vezes tem alguma síndrome e não quer nem sentar na cadeira do consultório, eu peço para a TO trabalhar isso com a criança. Treina lá, brinca, né? Brinca de dentista com ela, vai treinando e tal. Tem crianças grandes, às vezes, que não tem absolutamente nada, mas às vezes tem que fazer essa treinada para aceitar o que a gente vai propor ali, né? Lá no consultório, né? Então... Não, muito bom. Show!
Muito obrigado, Ai, só tenho que ótimo, agradecer, foi imagina, ótimo. eu adorei o Obrigado passeio. pelo Só tempo, pela passamos parceria. por lugares lindos. Eu pedi Um que me calorzinho levasse de pra Porto bom lugar. Alegre, hoje foi no calor, É verdade, mas tá foi bem ótimo. bom, Obrigado, cheguei de obrigado volta por agora tudo. pros atendimentos. Isso. Tudo certo, Valeu, brigadão. beijão. Obrigado, Obrigada obrigado pelo por convite. tudo. Tchau, Valeu. pessoal. Obrigada. Até. Acompanhem a Kombi, maravilhosa. Tchau. Beijo. Beijo.